Meu nome é José Amaury de Menezes, embora poucas pessoas saibam que eu me chamo José. E apenas minha mãe me chamava de Zé. Eu nasci em Lusiânia em 1930, completei já 90 anos. Meu pai era funcionário público federal do Ministério da Fazenda e designado para a capital de Goiás, então mudamos aqui para Goiás Velho, que na época era em 1933. Viemos aqui morar aqui. E em 1936 mudamos para Goiânia, porque com a mudança da capital, ele era designado para a capital de Goiás e fomos morar lá. Enquanto construía nossa casa na Avenida Araguaia, em Goiânia, fomos morar em Campinas. E meu pai ia diariamente a Goiânia para dar o expediente no Ministério, lá na Delegacia Fiscal, e para acompanhar o andamento da construção da nossa casa na Avenida Araguaia. Em determinada ocasião, naquele tempo não existia brita, o cascalho era feito de seixo rolado, misturado com cimento e areia, o concreto. Então ele trouxe para Goiás, para Campinas, uma caixa de sapato cheia de pedrinhas de seixo rolado para minha irmã jogar baliza. Ele não sabia que bastavam 12 pedras e levou uma caixa inteira. Num descuido da minha irmã mais velha, a Regina, eu peguei aquelas pedras e saí enfileirando no chão e fiz um desenho de um carro. Naquele tempo falava automóvel. Minha irmã, quando viu aquilo, ficou enciumada de eu estar mexendo no brinquedo dela e quis desmanchar aquele desenho que eu fiz. Meu pai perguntou: então, espera aí, Regina, o que é isso, Amaury? Eu falei: é automóvel e tal. Ele não falou nada, mas no dia seguinte, quando ele voltou para Campinas, ele levou para mim uma caixa de lápis de cor de 6 cores, pequenos os lápis, e um bloco pequeno de papel para desenho. Ele não falou nada, nem eu. Mas eu entendi que aquilo era uma confiança que ele tinha no meu talento. E a partir daí eu cismei de ser artista plástico. E estou tentando até hoje, né? Esse é o resultado, então, dessa fase que eu considero a principal da minha carreira de pintor. Foi o estímulo que meu pai me deu de uma maneira silenciosa, e até hoje eu estou tentando ser artista plástico. Não me chamo de artista porque eu acho que não compete a mim afirmar se eu faço arte ou não. Mas que é uma resposta que nem é a crítica que vai dar é o público e o tempo. Quando eu tinha 12 anos de idade, ele me deu uma máquina fotográfica, uma máquina, uma 3x4, uma pequena máquina. Naquele tempo era um hobby muito caro, então mas sempre registrando aquelas passagens mais interessantes da minha vida. Tanto que eu tenho um acervo fotográfico muito grande, porque a partir de 1937, 38, eu já comecei a fotografar. Mas mais na frente, a amizade que eu tinha com o Lélio Ramalhão e com o Glaicon Vantuil de Paula, o Glaicon era filho do Parateca, que era o fotógrafo da polícia. E o Parateca deixava que o Lélio e eu tomássemos conta do laboratório, com a condição de que, quando tivesse algum preso, nós registrássemos a presença, a ocorrência. Quer dizer, uma ocorrência que de mês em mês aparecia um cara lá, que a ocorrência era o quê? Era um cara que estava bêbado ou fazia serenata, naquele tempo serenata era proibido. Então a gente registrava as ocorrências, mas em compensação nós tínhamos o laboratório à nossa disposição, com material fotográfico, com filmes e com tudo. Então também nessa época
já tinha uma máquina melhor, que meu pai tinha me dado também, já tinha uma máquina melhor, então registrava todas as ocorrências da cidade no nosso meio. E com isso eu tenho um acervo fotográfico do começo de Goiânia que eu considero bastante valioso. Eu achava que a aquarela era a técnica mais fácil de fazer, porque dependia apenas de um estojo de aquarela, um pincel, um copo d'água e uma folha de papel. E comecei a tentar fazer aquarela. Eu não percebia que a aquarela era a técnica mais difícil de fazer, mas continuei tentando e com insucesso, um atrás do outro, até que consegui um certo domínio técnico da aquarela. Tanto que, mais tarde, quando eu passei para o óleo, e não abandonei a aquarela, até hoje eu trabalho com aquarela, mas quando eu passei para o óleo, eu preparo até hoje as minhas telas para que ela me dê a mesma resposta que o papel dá para a aquarela. Então eu trabalho no óleo, quase que aquarelando na tela. É uma forma bem mais difícil, mas o aprendizado que eu tive da aquarela foi o que me levou a trabalhar no óleo como se fosse aquarelando. A minha tendência para retrato foi da minha juventude, em que eu pegava como modelo os meus amigos e minhas amigas e retratava, fazia tentativas de retratá-los. E isso me levou a um exercício muito aprimorado de retrato. Eu sou aficionado de retrato e de paisagem. Desde a minha juventude que eu pinto retratos e paisagens. Alguns críticos me chamam de retrógrado ou sem horizonte porque eu não mudo a minha temática. E outros que gostam do meu trabalho falam que eu sou coerente. Na realidade, eu continuo até hoje fazendo retratos e pintando paisagem. A paisagem minha é um pouco variada, é uma paisagem urbana. Eu pinto, por exemplo, uma banca de flores, para mim não é a natureza morta, é uma paisagem. Então, o meu apego à paisagem vem da minha infância, da minha juventude, em que eu pintava os meus colegas. Nas aulas eu desenhava o professor, eu era muito castigado porque ele não entendia que aquilo era um exercício que eu estava fazendo. Mas os professores achavam que era um descaso com a aula deles e eu era muito castigado. Mas na realidade era a paisagem que me apresentaram naquele momento, era o professor. Então, em vez de eu prestar atenção na aula, eu prestava atenção no professor e fazia ali aquele exercício de retrato. Então, são os dois temas prediletos da minha pintura e que eu mantenho até hoje são a paisagem e o retrato. Como a minha pintura, na realidade, até o Ciron me definiu como um cronista de Goiânia, porque eu pinto Goiânia de toda maneira que me apresenta. Eu pinto tanto um jardim bonito como um fundo de quintal. Eu vejo beleza no fundo de quintal, eu vejo beleza no jardim, e eu vejo beleza num varal de roupas, que para muitos significa pobreza, e eu vejo beleza num trilho de trem já desativado, de uma paisagem ferroviária já desativada. Então a crônica para mim é o relato de um acontecimento recente, atual. Então eu faço a crônica na minha pintura, como faço a crônica no momento em que eu escrevo alguma coisa que eu acho que o hábito que me levou a pintar
encarando a paisagem como uma crônica, também na literatura eu levei esse traço, essa característica. E realmente, por exemplo, no Dicionário das Artes Plásticas, que é o da Caverna ao Museu, eu relato simplesmente a carreira daquele pintor. Eu não faço comentários. Eu transcrevo comentários feitos por críticos, por professores, por outras pessoas que criticaram aquele artista. E agora, no livro que eu fiz, que Confesso que Chorei, aí sim eu inverto o problema da ilustração. Em vez de eu comentar uma ilustração, de eu ilustrar um comentário, eu comento uma ilustração. Eu faço a ilustração primeiro e depois então faço o comentário da ilustração. É uma maneira indireta de ilustrar um livro. O DJ, ele me procurou, que ele ia fazer uma comemoração dos 50 anos de atividade como profissional de pintor e fazer uma exposição. Eu falei, exposição para você é pouco, Oliveira, você merece um livro. Ele falou, você escreve livro para mim? Eu falei, não, eu não sou escritor, vamos procurar um professor, um escritor que seja crítico de arte, ou seja, um professor de arte. Ele falou, não, mas você me conhece, eu quero que você faça esse livro porque você me conhece desde que eu cheguei a Goiânia. Foi das primeiras amizades que eu fiz. Eu falei, não, então vamos comentar da seguinte maneira, eu vou escrever o livro, mas não vou comentar. E vou transcrever comentários de críticos e jornalistas e escritores. Ele concordou e assim o livro tem essa característica. Só num detalhe eu faço uma crítica a respeito do trabalho de Oliveira. É quando eu comento que o teatro foi para ele uma experiência muito grande. Que a vida inteira ele trabalhou em teatro como cenógrafo e como cenarista. Então eu comento que a obra dele tem muito daquela representação, é quase que uma cena, transcrição de uma determinada cena. E como eu mudei para Goiás desde o mês de março, nós estamos em setembro, eu parei praticamente de pintar. Eu tenho feito algumas aquarelas para ilustrar uma revista que o Dr. Hélio Moreira tem feito lá para Cicobi. Então, minha atividade aqui em Goiás tem simplesmente essa, porque a aquarela é uma técnica, embora ela seja uma técnica difícil, o material é muito simples, é um estojo, uma folha de papel, um pincel e um copo d'água. Olha, eu dou expediente no meu ateliê, eu falo dou expediente porque eu vou para lá, até às vezes sem ter tarefa para fazer, mas eu vou para o ateliê e pinto diariamente. Seja, mesmo quando eu pinto, não faço uma tela, eu faço um desenho, eu faço um exercício. E eu falo, quando eu falo em rotina, dá a impressão de alguma coisa pejorativo. E eu não considero rotina pejorativo, eu considero como uma disciplina. Eu trabalho diariamente no ateliê, pintando, desenhando. E eu me considero um burocrata da pintura. Eu completo 65 anos de casamento com a mesma mulher. Então alguém pode dizer assim, falta de imaginação, o cara não é artista, não tem criatividade, casado com a mesma mulher há 65 anos. Mas aí também é aquilo, eu também acho que pode ser coerência. Porque o amor perdura. Embora alguns achem que a paixão
quando acaba a paixão, acaba o amor, não. O amor é lavar o carro junto, é aguar um jardim juntos. Mas o amor é a rotina, a permanência do amor está na rotina, está no dia a dia. Eu tive 4 filhos, perdi uma filha o ano passado, hoje são 3. Tenho 3 netos, 2 netas e um neto e uma bisneta. Minha família não é muito numerosa, não, mas é uma família muito unida e é família realmente. Minha mulher chama-se Canari Guimarães de Menezes. Os filhos são Plínio, que é o nome do meu pai, ele traz o nome do avô dele, e 3 filhas, Andira Maria, a mais velha, a Maria Elizabeth, a que faleceu, e Ariane, a caçula. A canaria é um nome indígena e é pássaro esvoaçante na língua indígena. Eu sempre gostei de criar o pássaro. Já tive canários, já criei bicudo, já criei curió, já criei... Hoje tem um pássaro preto. O canto do pássaro... Teve uma ocasião, eu tinha um ateliê ainda na Avenida Goiás, e tinha um canário belga que cantava muito. E um dia, no hall de elevador, o vizinho de sala meu falou: você tem um passarinho na sua sala? Eu falei: tem. Ele falou assim: canta esse passarinho, não te cansa, não? Eu pensei: já vinha uma queixa aí agora. Aí eu falei: o dia que o canto de um pássaro me cansar, eu tenho que internar para tratar, por quê? Aí ele não teve como fazer a queixa, né? Mas ele ia fazer a queixa que o canto do pássaro estava atrapalhando o trabalho dele.